Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Por várias vezes, todas as vezes que eu me apresento, aliás, aqui em qualquer lugar, eu sempre me apresento nessa sequência. Sou psiquiatra e sou psicodramatista. Psicodrama é um método de trabalho grupal e individual psicoterápico. E por que eu digo dessas duas formas, com essas duas raízes que eu tenho, e nessa sequência? Porque no exercício da psiquiatria, o fato de eu ser psicodramatista me qualifica pessoalmente de um jeito diferente. Eu sinto que é um adjetivo que me incorpora ao meu trabalho psiquiátrico, dando um valor diferente do que eu teria apenas com conhecimento psiquiátrico. O conhecimento psiquiátrico é um conhecimento médico, é um conhecimento dirigido às patologias. O trabalho psicodramático, e como em geral o trabalho psicoterápico, é dirigido a relações humanas, a como uma pessoa vivencia as coisas. Então, a possibilidade de eu ter o substantivo, eu sou psiquiatra, e o adjetivo, e psicodramatista, faz com que eu possa perceber e dar importância e valor a coisas que possam não ser habitualmente dadas valor. Uma delas é uma coisa que é inerente à medicina, cada vez mais, sempre foi, mas cada vez mais é que como todo linguajar, toda categoria técnica, ela tem um linguajar próprio, que nós chamamos de jargão. O jargão médico já é de uma certa natureza oculto para a maioria das pessoas. Por quê? Porque as palavras são conhecidas, mas as palavras são o envoltório de um conceito. E conceito é tudo que a gente sabe sobre aquilo. E o que a maioria das pessoas conhece sobre medicina em geral, e particularmente em psiquiatria, é conhecer apenas a palavra, mas não o conceito. Ou seja, o conteúdo das palavras com que as pessoas usam no seu dia a dia em referência aos assuntos psiquiátricos, todos são conhecidos. Todas as palavras usadas na área psiquiátrica são conhecidas, mas eu tenho certeza que os conceitos envolvidos nessas palavras, ou seja, o conteúdo de significado dessas palavras, vivenciado pelas pessoas, conhecido pelas pessoas, é completamente diferente daquilo que o técnico dá. Começar por uma palavra típica da categoria psiquiátrica. Se nós olharmos a Classificação Internacional de Doença, chamada CID, é uma classificação internacional de doenças. Cada capítulo refere-se a um segmento do corpo, da funcionalidade do corpo, do sistema digestivo, do sistema respiratório, imunológico, etc. Quando chega na categoria 5, passa a ser denominada de transtorno, que em inglês é disorder, que é a denominação que também na classificação mundialmente conhecida, mas aceita nos Estados Unidos, que não é a CID, que é o DSM, Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, das Desordens Mentais. E por que essa palavra, que na conotação das pessoas, se vocês prestarem atenção de como o paciente usa a palavra, você vai ver que a intencionalidade por detrás da palavra, o tom da palavra, e vou perguntar ao paciente o que significa para você essa simples palavra. Transtorno, para a maioria das pessoas que as usam, que usa essa palavra, aliás, significa uma perturbação muito grave. Por si só é um qualificativo. Enquanto para a psiquiatria é um substantivo genérico, o transtorno psiquiátrico não significa gravidade. A palavra transtorno em psiquiatria nada tem a ver com gravidade, é apenas por uma questão científica. Como as questões psiquiátricas já não são demonstradas do mesmo jeito que o resto da medicina, no resto da medicina nós temos a avaliação, nós temos comprovação anatomo-patológica, nós temos comprovação
da fisiopatologia, ou seja, do mecanismo com que a doença se processa, de causalidade das doenças. Todas essas questões de causalidade, mecanismo da doença, evolução, previsão e como a doença acontece e a base material dessas doenças, em psiquiatria nós não temos. Pode ser que ainda nós não tenhamos isso, pode ser que um dia nós venhamos a ter. Mas hoje nós não temos uma comprovação objetiva das perturbações psiquiátricas. Por isso, do ponto de vista estritamente técnico, não é possível usar a palavra doença nas classificações internacionais, porque nós não temos essa... É diferente. Por exemplo, você vai no pneumologista, está com uma tosse, uma febre, algo assim, pergunta ao médico, por que eu estou tossindo? Ele vai lhe dizer, você tem uma pneumonia por esse micro-organismo. Em psiquiatria, se você pergunta a um profissional psiquiátrico, por que meu filho tem transtorno bipolar, eu não sei. A causalidade não está inclusa na psiquiatria. Nós temos suposições de uma conjunção de fatores que podem levar a... Mas é uma forma a posteriori de nós tentarmos identificar, mas não há comprovação. Portanto, quando se usa a palavra transtorno em psiquiatria, e isso é a marcação que eu quero fazer, transtorno não é gravidade. Transtorno é um nome genérico para as perturbações psiquiátricas. Em relação às outras doenças médicas, elas têm essa diferença. Nosso diagnóstico é feito pela combinação de sintomas. Não é por causalidade, não é por comprovação laboratorial, não é por comprovação radiológica, não é por comprovação microscópica. Simplesmente a palavra transtorno significa algo do reino da psiquiatria. Veja, é a palavra que define as nossas perturbações, mas que já tem uma conotação pejorativa desde o início. Uma outra palavra continuamente usada pelas pessoas, porque faz sentido para elas, é chegar ao psiquiatra e dizer, eu acho que eu tenho síndrome de pânico, eu estou em pânico. Quando a palavra pânico foi introduzida na psiquiatria para delimitar um tipo específico de transtorno, é uma crise de ansiedade e pânico? É. Então, dizer, eu tenho pânico ou ansiedade. Pânico é uma intensidade da crise de ansiedade que surge de forma súbita, aguda. Por isso que quando nós nos referimos a ataque ou crise em medicina, essas duas palavras significam que tudo que é descrito por essa palavra é de início súbito e de resolução mais ou menos rápida e espontânea. Uma crise de asma, um ataque de epilepsia, uma crise de pânico, um ataque de pânico. Então, quando a palavra pânico foi introduzida há uns 40 anos atrás, foi para delimitar uma série de crises de ansiedade que tinham uma característica mais particular, que era ser de início súbito, intensidade máxima e geralmente resolução rápida. Quando as pessoas dizem eu estou em pânico, ou seja, ela está descrevendo que ela está ansiosa continuamente. Pânico aí está sendo usado no sentido popular de ser algo extremamente grave e intenso para a pessoa. Mas não é síndrome de pânico necessariamente. Não é o transtorno de pânico. É para que essas diferenças semânticas, essa diferença de sentido, são importantes para o psiquiatra, mas são mais importantes ainda, ao meu ver, que o paciente perceba essas diferenças, porque é isso que faz ele ter, vamos dizer assim, além de um conhecimento aumentado, um controle aumentado sobre o que tem. Porque uma das coisas que perturba a psiquiatria é o fato das pessoas, quando se dirigirem, por exemplo, dá um exemplo bem particular. Todas as vezes que a pessoa vem ao meu consultório pela primeira vez,
primeira questão que eu levanto, a primeira, literalmente a primeira, é como ele se sente vindo ao meu consultório de psiquiatria. Exatamente assim, como você se sente vindo a um psiquiatra. Regra geral, as pessoas educadamente dizem, não tem um problema, não vejo problema. Eu sempre, obviamente, brincando, eu duvido, eu digo, não acredito. É realmente tão fácil para você vir a um psiquiatra quanto ir a um ginecologista, um cardiologista, um neurologista, até um oncologista? Não é diferente. Por que, vamos dizer assim, quase que 100% das pessoas, quando vêm ao psiquiatra pela primeira vez, tem um pé atrás em vir ao psiquiatra? Repare que quando eu fiz a pergunta a um paciente genérico, eu digo até um oncologista, já que ele trata de câncer, então não é a questão do temor daquilo que ele vai encontrar. Existe algo um pouco mais profundo, que é o fato da pessoa, ao ir a um oncologista, um pneumologista, ele ter receio do que vai encontrar como doença, mas a ida ao profissional em si não é estranha. Mas vir ao psiquiatra está sempre embutida a ideia de... Isso é fácil, é perguntar a uma pessoa, você já foi a um psiquiatra? A maioria das pessoas dirá, eu? Você acha que eu sou maluco? Talvez essa seja a resposta mais frequente a essa pergunta. Você já foi a um psiquiatra? Por que você não vai a um psiquiatra? Porque sempre a conotação das pessoas é que a ida em si não é o que ele vai encontrar lá. A própria ida já é diagnóstica. Uma pessoa que vai ao psiquiatra, encontrada no consultório psiquiátrico, está na porta de um consultório psiquiátrico, está conversando com o psiquiatra, ela por si só, ela já é classificada por todos como doida. E a expressão é essa, como doida. Então, a questão que eu estou trazendo hoje com toda essa conversa é que nós da área psi prestemos atenção que o paciente, embora conheça as palavras que nós usemos, eles não conhecem o conceito. Então, quando um psicólogo encaminha para um psiquiatra, talvez para a maioria dos pacientes seja, ela está achando que eu sou doido? Ou ele está achando que eu sou doido? Então, é sempre bom que o médico clínico, o psicólogo, qualquer pessoa que recomende, pergunte o que você pensa de uma ida a um psiquiatra? Porque o psiquiatra, na cabeça das pessoas, em maioria, a visão que as pessoas têm da psiquiatria é que cabe ao psiquiatra apenas tratar o doido, a função dele é sedar, dopar e internar. Ele não pensa que é um tratamento de um distúrbio de uma função, de uma alteração de uma função. Que do mesmo jeito que os órgãos todos podem funcionar mal, o cérebro também pode funcionar mal, embora não tenhamos uma causalidade orgânica ainda determinada para as perturbações psíquicas, mas existem alterações psíquicas. E essas alterações psíquicas, elas têm o direito de existir tanto quanto qualquer outra alteração de qualquer outro órgão. Espero que haja sido útil para você essa reflexão. Tchau.